Depois de 6 meses de tortura, de prisão ilegal, o nosso grande e magnânimo ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, determinou a soltura do assessor de assuntos internacionais do Bolsonaro, Felipe Martins. Felipe Martins, que havia sido preso sob uma falsa alegação de que ele havia fugido do Brasil, sendo que já foi comprovado inúmeras vezes que ele nunca saiu do Brasil e não representa um risco de fuga. Felipe Martins ficou 6 meses preso, mesmo provando que não havia motivo para sua prisão. Mesmo provando que era uma prisão ilegal e perseguição política, ele foi liberado hoje. Aí vem a parte curiosa que eu quero chamar a atenção para vocês. Ontem, o Silvinei Vasquez, diretor da PRF durante o governo Bolsonaro, também foi liberado depois de quase 1 ano preso sem denúncia. Essa prisão provisória interminável que se tornou rotineira no Brasil. Então nós temos 2 casos que chamaram a atenção. Felipe Martins, Silvinei ontem. Pergunta que agora todo mundo está fazendo. O que aconteceu, o que mudou, que fez com que Alexandre de Moraes, de repente, em 2 dias seguidos, soltassem dois presos políticos? 2 pessoas que estavam presas claramente por motivos políticos, ideológicos, por um sistema que queria uma vingança contra aqueles que se colocaram na posição de opositores à ditadura do judiciário. Vamos lá. Sabe quem é a pessoa que eu acho que mais está deixando Alexandre de Moraes irritada ultimamente, assim como aquela parte da Polícia Federal conhecida como Gestapo? A que mais está levantando os nervos à flor da pele do nosso querido Alexandre de Moraes? Maduro. Eu vou te explicar por quê. As ações, decisões e as falas do Maduro durante esse período onde a Venezuela está sendo reconhecida internacionalmente como uma ditadura sanguinária, todas as características das falas, dos discursos, das decisões, das narrativas e argumentos do Maduro são idênticas ao que o Alexandre de Moraes tem falado. É como se o Maduro tivesse pegado os textos do Alexandre de Moraes, trocado a palavra Brasil para Venezuela e traduzido para o espanhol. As narrativas, vontade de censurar a internet, prisões ilegais, rotular aquelas pessoas que se colocaram como os verdadeiros defensores da democracia, que é a oposição lá, de fascistas, golpistas, terroristas e discurso do ódio, escancarou a podridão da narrativa dentro do Brasil. Porque os brasileiros começam a olhar e falar assim, mas peraí, isso que o STF está fazendo, o Lula, o Alexandre de Moraes, é a mesma coisa que o Maduro está fazendo, mais o cara lá da CNE, do Conselho Nacional Eleitoral, mais o STJ deles, que é o STF deles, né, o Supremo Tribunal de Justiça. O que eles estão fazendo lá é exatamente o que se fala aqui no Brasil. O discurso do Maduro é exatamente o que o Moraes falou. O discurso do Maduro é exatamente o que o Barroso e o Lula estão falando. Tá muito estranho. Eu acho que o Brasil também é uma ditadura. As pessoas começaram a perceber. Ficou muito escancarado que o que está sendo feito aqui é um espelhamento da Venezuela. Só que aqui tem a imprensa para passar pano. Lá o Maduro prendeu ou matou todo mundo da imprensa. Aqui ainda tem uma imprensa para passar pano. E vai passar pano até o sistema ficar completamente totalitário, aí esse sistema totalitário partir para cima da imprensa, que inclusive é algo que vai acontecer. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é a matéria de ontem. Moraes fala em lavagem de notícias fraudulentas e defende remoção de conteúdo. Moraes, né, que fala muito em liberdade de expressão, votou a favor de responsabilizar a imprensa por falas de entrevistados. Então, se um canal de televisão, uma rádio, convida alguém para dar uma entrevista, essa pessoa fala algo que o Moraes não gosta, a imprensa, o canal de televisão e a rádio será considerado responsável e responderá por um processo civil. Olha o nível dessa pessoa. Esse aqui, ó, o cara que está salvando a nossa democracia, o baluarte do resgate democrático como é que fala? Estado democrático de direito do nosso Brasil. E aí vem a questão. As instituições da Venezuela foram sequestradas e transformadas no aparelho de repressão e de censura e de perseguição. Isso mostra que falar em defesa das instituições não quer dizer defender democracia. Muitas vezes é justamente o contrário. Uma instituição criada para ser democrática, a partir do momento que ela passa a ser aparelhada e usada de forma equivocada para repressão, perseguição e ditadura, ela se torna a principal obstáculo da democracia.
Então, quando uma Suprema Corte, criada para respeitar a Constituição, passa a ser a primeira a desrespeitá-la, esta instituição passa a ser o maior perigo para a nossa democracia. Então é por isso que esse cidadão, nos últimos 2 dias, decidiu soltar 2 pessoas que claramente eram vistas por todos como prisioneiros políticos. Sim, o Brasil tem prisioneiros políticos. Prisioneiros dessa pessoa. Opa, que propaganda apareceu. Prisioneiros desse cidadão que a imprensa quer passar como defensor da democracia, mas que já está quase chegando na hora de sair com o apetite dele, devorar a própria imprensa. Eu falo, faz o L, vocês, eu da imprensa. Faz o X, né? Faz o X, Xandão. Então nós temos aí, pelo menos, graças a Deus, o Felipe pode ir para sua casa, reencontrar com a sua família. 6 meses de prisão. Essa foi a prisão mais ilegal da história. Provou em vários diferentes momentos que não havia motivo dele estar preso. Esse é o Brasil que a gente vive. 2026, fazer novos senadores. Nosso foco, senadores para mudar a Constituição, para mudar o STF. Impeachment do Alexandre de Moraes. Desculpa, mas a gente vai ter que apanhar muito até lá, ele vai sair, ele ainda vai prender muitas pessoas, mas temos que fazer os nossos senadores, o nosso presidente do Senado, que automaticamente é o presidente do Congresso, e para isso precisamos de senadores. Um abraço.